sofrer. Porque o livro de Atos, capítulo 27, no sermão 59, a gente aprende que Paulo ele é preso. Só que a gente lê o 22 que diz que eles exortam os seus irmãos, porque não vai se perder a vida de ninguém, somente a do navio. Só que a gente vê que Paulo ele vai ser preso dentro de Jerusalém, que é Jerusalém. Paulo sendo preso é o mesmo que prega. Só que o mesmo que prega, ele tem que ter a certeza daquilo que ele vai sofrer pelo que ele está pregando. Então Paulo está liberando uma palavra para os seus irmãos, a qual Deus um dia olhou para ele. Porque Paulo sofre tanto por causa de um evangelho, é por isso que a gente tem que sofrer por causa dessa chamada. Paulo ele sofre tanto, que eu acho muito interessante, porque Paulo ele vai ser transferido para a casa de Colossos, e nesse momento que ele está transferido para a cidade de Colossos, um jovem Tito vai aparecer para ele, vai olhar para Paulo e vai dizer que está tendo uma rebelião em Corinto. E na verdade ninguém quer saber da sua dor, mas quer te pedir conselho mesmo você sofrendo. Porque Paulo ele está preso, já sofreu, apanhou, e Tito está correndo para pedir para ele um conselho. Porque poucos vai se importar com a sua dor, mas entenda uma coisa, vão pedir conselho para você no meio dessa guerra. E mesmo com a tua ferida, tu vai ter que aconselhar, porque a obra e a chamada que a gente carrega. Mas Paulo agora ele vai ser julgado, ele vai sofrer. Paulo está sendo julgado pelo mesmo sinédrio, a qual um dia ele teve sentado, pelo mesmo sinédrio judaico. Por que, Robson? Paulo é o mesmo que vai ser julgado pelo mesmo, porque um dia ele estava sentado na cadeira, essa mesma cadeira que ele julgou Estevão, e mandou apedrejar, Atos capítulo 8, porque ele vai mandar Estevão ser apedrejado, vão mandar essa ordem para apedrejar ele. E o que Paulo agora vai sofrer a mesma coisa que ele fez, porque a gente entende uma coisa, porque Deus um dia olhou para Saulo e disse, eu ensinaria a Saulo quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Então aquilo que a gente faz é aquilo que a gente vai sofrer. Mas olha o que Paulo acontece. Paulo ele é apedrejado. Estevão ele é apedrejado porque um dia que Paulo estava sentado na cadeira, era o mesmo que estava no sinédrio. Só que as coisas invertem uma hora. Você conhece de Bíblia e isso é claro que todos sabem. Que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então Paulo foi o mesmo dia que sentou na cadeira e mandou julgar, apedrejar Estevão. Só que agora vai voltar para ele, porque é uma via de mão dupla, você faz lá, você paga aqui. Porque Paulo agora vai sofrer, porque o mesmo dia que ele olhou para os seus irmãos, ele disse desse jeito, você sofrerá as consequências. Paulo sofre tanto porque agora a cidade de Jerusalém quer Paulo morto, quer ver ele morrer. Porque mesmo que ele julgou um dia, querem a morte dele. Se não quer ver ele como Estevão apedrejado, ou quer ver ele como Cristo crucificado, então vai sofrer. E o pior não começa agora, porque Paulo ele sofre, Paulo ele apanha. E a pior coisa não é você apanhar, porque quem apanhar consegue suportar e depois aguenta. O pior é ficar tomando pancada uma atrás da outra e depois não ter muita força para suportar. Porque tomar pancada todos tomam. O problema é que a gente vai ter físico para aguentar as demais que vão vir. Mas você ouviu o que a gente leu, que Paulo exortou os irmãos para ter bom ânimo. E como Deus usou muito a pastora nisso aqui, para a gente ter ânimo e suportar. Mas a gente começa a entrar no texto, porque 2 Coríntios, no ano 54, Paulo ele vai sofrer. E quando ele sofre, o texto é muito claro, que Paulo ele vai ser preso dentro de uma gruta fria, ele vai pedir a morte. Com certeza, está no texto. Atos 21, 13. Ele vai liberar uma palavra que mexeu comigo. Paulo vai dizer assim, meus irmãos, eu não estou pronto somente para ir ser julgado, mas estou pronto para morrer com Cristo se for necessário. Paulo sabe o que ele vai fazer, mas Paulo sabe o que ele vai enfrentar. Sabe a lição que Paulo dá para a gente? Que Paulo não estava somente pronto para sofrer dos seus irmãos, mas ele estava pronto para sofrer por Cristo e morrer por causa dessa chamada. Por que ele não está pronto para morrer com Cristo? Ele nem vem para o reino, porque chamada é isso. A Bíblia diz que seremos odiados e perseguidos por causa do nome dele. Deu para perceber que Paulo olhou e disse, eu estou pronto para morrer se for necessário. É tanto que Paulo vai sofrer, que os irmãos vão olhar para Paulo e diz, Paulo, se for necessário, a gente arranca os nossos olhos e dá para você. Aí Paulo vai dizer, meus irmãos, não chorem por causa da minha morte, por causa da minha ida, porque eu estou pronto para morrer por Cristo por causa dessa chamada. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei o que eu fiz, mas sei o que eu vou sofrer por Cristo. Então eu estou preparado
Porque quem Deus arrancou do mundo e colocou na igreja, se ele tinha coragem de dar tanto trabalho lá fora, imagino que ele não pode dar trabalho para o inferno estando aqui dentro da casa do Senhor. Então Paulo está pronto para sofrer por causa dessa chamada, mas é para dar trabalho para o inferno, amém, meus irmãos? Só que Paulo começa a sofrer. Quando Paulo sofre, algo que mexe com a minha alma é que Paulo está sofrendo, e a melhor coisa é sofrer pelo nome de Cristo, por mais que alguém diga que não quer mais. Porque Paulo está pedindo a morte, porque ele sabe que ele vai aguentar. Porque você conhece de Bíblia, a Bíblia vai dizer: porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo tem certeza do que ele sofre, mas tem certeza do que ele vai passar. E quem tem certeza de quem chamou para a obra, não tem medo do que vai padecer. Aguenta, porque dói menos. Só que Paulo, quando ele está preso nessa gruta fria, ele perde a morte. Eu já vou entrar onde a gente leu, mas vamos aplicar isso aqui. Paulo está pedindo uma morte. E quem pede morte sabe do que tem que aguentar. A chamada ela é dolorida, meus irmãos. E eu vou dizer isso aqui, como eu já disse uma vez: ninguém pede para a porta fechar e ninguém pede para a porta se abrir às vezes. Ninguém pede para ser humilhado, ninguém pede para ser ferido. Ninguém pede isso. Eu costumo dizer que depois que você levantou a mão, no pacote da chamada já veio tudo incluso. No pacote da chamada já veio quem vai te abandonar, mas vai chegar nessa parte. E eu começo a pregar agora. Atos 27, versículo 22 que a gente leu. Meus irmãos, eu vos exorto que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum dos irmãos, mas somente do navio. Então vamos lá. Paulo está dizendo que ele está exortando os irmãos para ter bom ânimo e não vai perder a vida de ninguém. Isso me intrigou na chamada, porque Paulo está dizendo que não perde a vida de ninguém. Mas meus irmãos, Paulo está dizendo: meus irmãos, não vamos para Creta, porque se a gente partir daqui, a viagem será perigosa, mas quem conhece de Bíblia vai pegar e eu vou mais calmo. Paulo está dizendo: não vamos, que a viagem vai ser perigosa, não tanto para nossas vidas, mas também para o navio. Mas você leu comigo Atos 27, 22. Eu vos exorto, meus irmãos, que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém, somente a do navio. O que mais se importa é perder coisas, mas não pode perder o dono de todas as coisas. Isso a gente não pode. Só que Paulo está entendendo que ele vai sofrer dentro de um barco. Só que Paulo está preso, e quem está preso, poucos vão dar ouvido com quem está livre. Porque vale mais quem está livre do que quem está preso. Vale mais a maioria ganhar do que um só falar. Robson me prova, te provo dentro do texto. Porque Paulo está dizendo: meus irmãos, não vamos. Se a gente ir, vai dar trabalho. Só que o problema não é agora. Sabe qual que é o problema? O problema é você falar para alguém não ir, alguém vai. E o difícil é, para uma liderança maior, pregar e falar para alguém que não quer dar ouvido. Isso dói demais na alma. Querer ajudar quem não quer ajuda. Isso machuca muito, Fábio. É muito complicado. Falar, uma hora cansa. Mas como evangelho tem que falar. Aí Paulo prega. Paulo sofre tanto, meus irmãos, tanto, que ele está dizendo que não é para ir, mas quer ir, vai pagar o preço. E sabe o que mais intriga? Isso aqui mexe demais. Paulo tem coragem. Se você tem peito para pregar, tem que ter peito para aguentar. Começa agora. Paulo está sofrendo uma das maiores dores. A gente sobe todo mundo para adorar, porque é o que o texto diz. Só preciso montar o texto, porque Paulo está dizendo: não vai. Só que vale mais quem está livre do que quem está preso. Paulo está preso para ser julgado, mas está dentro da embarcação. E ele olhou e disse: aí alguém correu no capitão, olhou desse jeito: capitão, Paulo acabou de dizer que não é para a gente ir. Se a gente ir, vai dar complicação para o navio, e não é para nossas vidas. Só que Paulo é o mesmo que está liberando quem está preso. E quem está livre não quer dar ouvido para quem está preso. Porque hoje em dia tem gente achando que a experiência vale mais. Tem gente, arrepiou, tem gente achando que a experiência vale mais. Só que vale mais a voz de Deus do que a experiência que eu e você tem. Vale mais a voz de Deus do que a experiência que você passou. Eu respeito demais quem tem muita experiência, porque eu ainda estou novo, tem muita pancada para levar. Mas tem gente que tem mais experiência. Mas mais do que a experiência vale a voz de Deus. Só que o capitão não quis ouvir a voz de Paulo, porque é um preso para ser julgado. E o capitão vai dizer: eu tenho experiência, eu conheço, quem é ele para falar? Eu vou ir para essa viagem. O duro é falar essa profecia, e começa agora. Por quê? Sabe qual que é a dificuldade de você entregar um recado? É Deus mandar você entregar o recado, e você está na mesma situação que todos vão passar. Porque Paulo está dentro de uma embarcação, e ele disse: não vai se perder a vida de ninguém. E como você tem
tem coragem de entregar um recado para alguém que está na mesma situação que você vai ter que passar? Isso mexeu comigo, porque Paulo está dentro da embarcação e ele sabe que vai ter tempestade. Aí Deus toma a boca dele e diz desse jeito: meus irmãos, não vamos para lá porque vai ter tempestade. Aí Paulo agora está preocupado, porque ele teve coragem de entregar e dizer: não vamos. Mas como você entrega uma palavra de peso, sabendo que você também está dentro do barco que vai sofrer a mesma tempestade? É Deus olhando para a gente aqui hoje dizendo: tu tem coragem de entregar algo que vai também custar a tua vida lá dentro? Será que a gente tem coragem de falar a verdade para alguém, como a irmã falou, sabendo que vai virar o rosto para a gente? É Deus perguntando: se tem coragem de vir para o culto, tem coragem de adorar a Deus independente do que vão achar? É por isso que eu estou pregando para alguém que está dentro de uma embarcação, mas o céu mandou aplicar. Essa embarcação não vai quebrar à toa, tem propósito em cima dessa perda. Eu não sei quantos recebem essa palavra, mas é Deus mandando eu profetizar para a alma de alguém. Se servir para dois, pega. Eu coloquei você dentro dessa embarcação, mas com segurança eu darei livramento. Eu sei que o ano foi difícil para chegar, mas graças a Deus que nos dá vitória. Nem era para você chegar, nem era para a gente estar aqui. Olha o tanto de livramento que Deus deu, mas graças a Deus estamos aqui nesse culto de ceia para levantar a mão para Deus e dizer: não foi pela minha força, foi pela mão do livramento que chegou aqui. Já tem vaso recebendo. Se não fosse o livramento, a casa tinha quebrado, mas como é Deus que deu livramento, você tem motivos para levantar a mão da glória, saltar, profetizar. Quantos recebem essa palavra na boca e faz o barulho que o diabo não gosta? Aí Paulo está sofrendo porque ele tem que entregar uma palavra de peso na mesma situação que ele está. Já passou por isso? É Deus olhar para você e dizer: entrega, mas você também está na mesma situação, vai sobrar para você também. Aí Paulo entrega e diz: não vamos, se for vai ser perigoso. Quem aí vai, e quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Paulo avisou: quer ir, vamos, também vou sofrer. Só que Paulo está dentro da embarcação, e o texto vai dizer que começa a soprar um vento. Parece que está tudo calmo, tudo tranquilo. E quando vai tudo em paz, pode desconfiar que tem coisa errada. Quando a gente não passa uma prova e vai calmo demais, tem alguma coisa para acontecer na outra semana ou na mesma que a gente está passando. Quando você vê tudo normal, e quem é de oração e conhece o nível espiritual, entende na hora: Senhor, isso não está normal. Senhor, não é desse jeito. Passar 3 dias sem prova, isso aqui não é normal. Quem conhece de oração sabe: Senhor, está tão em paz esses dias. Não levantou vento, não levantou contenda. Está tão em paz, a gente se preocupa. É o que o Paulo disse. Só que Paulo está dizendo isso. E quando Paulo diz isso, mexe comigo, porque o vento começa a soprar. Aí o texto vai dizer que Paulo deu aviso e começa a soprar esse vento. E tem vento que sopra nas nossas vidas, parece que a gente não vai aguentar. Eu estou pregando para alguém que o vento soprou de tanto lado, se fosse pela tua força tu tinha desviado, mas parece que Deus segurou na mão de alguns vasos para conseguir chegar esse ano, graças a Deus. Porque Paulo começa a sofrer. Sabe qual que é o problema? O vento bate na direita, o vento bate na esquerda, bate na frente e bate atrás. Só que Paulo está aprisionado, mas ele deu um recado. Paulo vai liberar uma palavra, se servir para alguém, isso aqui pega. Paulo está sofrendo, meus irmãos, pela uma palavra que ele liberou. Ele está na mesma situação. O vento bateu, e a pior coisa é quando o vento bate. Se bater só para um, tá bom. O problema é quando bate para todos, a preocupação fica maior. Se bater só para um, a gente dá jeito. E quando bate no nível de estrutura daquele que suporta a casa, Paulo tomou essa pancada de um vento, e o vento agora vai bater. E o que me intrigou é que Paulo soprou esse vento a qual que ele não queria que soprasse. Aí começa a complicação. O texto vai dizer que quando bateu da direita, bateu da esquerda, Paulo não entende muita coisa. E o que me dói tanto é Paulo já está indo para ser julgado e o vento ainda tem que bater. Me perdoe falar isso aqui. Quando você achar que as coisas estão difíceis, o céu vai apertar mais ainda. Porque Deus quer ver quem é a gente na hora da tempestade, da guerra. Quando tu está achando que já passou tudo, o Senhor vai dizer: tem mais um pouco para você passar. Preciso te provar. E eu estou pregando para alguém que por esses dias até
chegar nesse ano, parece que quando tu achou que ia, o céu amassou mais. Porque eu costumo liberar isso aqui, que parece que quando você está gostando de alguma coisa, o céu vai lá e te amassa mais. Parece que quando tu está achando que está bom, o céu diz, está nada, vou moer mais ainda. É o que Paulo está dizendo. Aí o Paulo vai começar a explicar a palavra, e a palavra foi essa: meus irmãos, se ficar aqui desse jeito, o vento sopra. Mas como a atenção de todo mundo está sendo criada para a palavra, e isso é bom demais, a gente entende isso aqui agora. E se alguém prestar atenção e entender o que é Bíblia, o que é guerra, a gente dá agora junto, quer ver? Paulo disse, meus irmãos, não vai perder ninguém, somente o barco, que a guerra começa agora. Vai doer, pastora, mas eu preciso pregar. É Bíblia. Vai apertar para alguns, mas a gente entende. Olha isso aqui. Paulo está sofrendo pelo que ele falou. Aí a Bíblia diz, e você leu comigo, no versículo 22, eu exorto que não perderá a vida de ninguém, somente a do navio. E a guerra começa agora. O texto diz que começa uma complicação. Irmão da direita, irmão da esquerda, na frente e atrás. Começa a cortar os botes para o lado. Começa a cortar bote da direita e bote da esquerda. Porque Paulo, já tem quase entendendo, Paulo começa a entender uma palavra que a gente cortou bote da direita e da esquerda. Isso é na nossa igreja e no nosso ano que a gente está passando. Um cortou o bote da direita e cortou da esquerda e disse para Paulo desse jeito: eu estou fugindo daqui porque daqui não dá para ficar. Eu vou pular enquanto é tempo. Eu acho engraçado porque Paulo está liberando uma palavra e tem gente querendo pular. Só que é melhor ficar com o profeta que diz que o barco vai quebrar do que pular no mar e ficar com o diabo perder a guerra. Eu vou de novo. É melhor ficar na embarcação dizendo que vai ter tempestade do que pular e ficar na guerra achando que está normal. Sabe o que Paulo fica na tempestade, que é melhor do que cair na mão do diabo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se esse ano que a gente chegou é para sofrer, pode bater mais. Ainda estamos de pé para adorar. Quando está de pé, pega na mão de alguém por gentileza, segura na mão de um vaso, diga para ele: você ainda está de pé em meio à tempestade. Diga com voz de profeta: você está de pé em meio à tempestade. O diabo bateu da direita, bateu da esquerda e diz: quero vir aguentar. Mas manda um recado para ele: qual é a palavra? Eu já apanhei demais, tá para nascer intriga que vai me arrancar da casa do Senhor. Só quem está cessado na rocha, abre a boca e adora o Cordeiro. Calamachanda, calamachete, canosse, renévoa, Deus está aqui. Tem tempestade que a gente passa e Deus está dizendo: se não fosse a minha mão te segurada, se não fosse a minha mão te segurada, tu já tinha desviado. Mas tem um louvor que fala: o crente é como a palmeira, liberta, mas não quebra. Ele liberta para a direita, mas não quebra. E eu vou aplicar isso aqui. Eu ia segurar, mas a palavra para alguém essa noite é que 1000 cairão ao teu lado, olha lá, 10.000 à tua direita. Já tem mais entendendo? Mas tua casa, tua família não será. Quantos tomar posse terá livramento, jamais. Há um varão de Deus aqui, Robson. Eu não creio nisso, não crerão. Salmos 24, verso 7. Levantai, ó porta, ó vossas cabeça, porque acabou de entrar o Rei da Glória. E quando ele entra, ele manda, ele faz, ele levanta, ele cura, ele bote. Aí Paulo está dizendo que um cortou o bote para pular, só da profecia que ele falou. Aí Paulo, parece que eu vejo Paulo, você conhece, crente? Começa na oração, guerra travou, é joelho. Parece que eu vejo Paulo orando e a tempestade batendo, o barco rachando. Aí Paulo está desse jeito, orando ao Senhor, porque ele sabe que ele ouviu no versículo 28. Tem de bom ânimo, a vida de ninguém se perde, deixa o barco quebrar. Paulo está orando. Parece que eu vejo que alguém corria em Paulo dizendo: Paulo, para de orar, o barco está rachando. Paulo está orando. Aí parece que outro corre: Paulo, não adianta mais orar não, o barco já está rachando. Paulo está lá orando, preso, porque eu quero ver se é grande na abundância é bom, quero ver na hora que a guerra aperta, aí eu quero ver. Paulo está orando e corre de Paulo, não adianta mais, a água já está entrando dentro da embarcação. Paulo está orando. Você conhece gente? Tem gente que
eu vejo Paulo dizendo: Senhor, porque tem hora que a gente olha desse jeito: Senhor, eu acho que dessa aqui a gente não escapa mais. Eu acho que dessa aqui não dá pra gente fugir mais. Porque tem umas guerras que a gente grita na alma e diz: Senhor, essa não dá mais. Parece que eu vejo a voz de Deus soprando, dizendo: Paulo, tem de bom ânimo, eu já te disse que aqui ninguém se perde. Parece que eu vejo Paulo: Senhor, eu não aguento. Aí o Senhor gritou e disse: Paulo, quem foi que falou contigo? Foi o homem ou sou eu que sou dono do mundo? Paulo estava dizendo: eu sei o que eu orei, mas também sei o que eu... E quem ouve a voz de Deus nunca ficará enganado. Aí Paulo está dizendo: se pular. Aí está no texto que um queria pular, vai apertar, mas vamos no glória. O texto diz que um queria pular, Paulo está preso, aprisionado, outro queria pular. Aí Paulo liberou a palavra, está no texto: se pular, eu não salvo. Está no texto: se pular, eu não salvo ninguém. Quer pular? Pode pular, mas eu não salvo. Robson, que é isso? Deus não segura ninguém, Ele avisa: quer pular? Fica à vontade. Quer ir embora? Pode ir, mas eu te digo: se pular, eu não salvo. Eu acho engraçado demais. Vamos ver quem é agora. Eu acho engraçado demais. Paulo está preso, apanhou, está indo para ser julgado. Aí ele ainda diz assim: não vamos, que a viagem vai ser perigosa. Foram de teimoso, ele vai sofrer junto. E ainda tem gente querendo pular, porque foi o anjo do Senhor que falou com ele. Aí Paulo está dizendo: se pular, eu não salvo ninguém. Já tinham cortado os botes para pular e fugir. Aí Paulo está dizendo assim: se pular, não salvo nenhum de vocês. Quer pular? Pula. Eu acho engraçado que quando a embarcação estava inteira, ninguém quis pular. Depois que rachou, todo mundo quis ir embora. Eu vou falar: eu sabia que ia doer. Quando a embarcação estava andando, pastora, ninguém quis ir embora. Só porque rachou, deu ruim alguma coisa, todo mundo quis abandonar. Sabe quanta gente tinha na embarcação? Era muita gente, já o abrigo. Aí tem gente se perguntando: Senhor, não dá para aguentar, eu vou pular. E Deus está dizendo: eu não deixo você pular, porque eu te sustento. E vai dar uma palavra para quem gosta de dar glória. E qual é a palavra? A palavra é essa: Senhor, meu barco só tem tempestade, sopra só para mim, porque o vento só bate na minha casa, porque da de fulano fica tranquilo, porque só para mim o Senhor aperta mais. Eu sei, tu quer pular da embarcação, tu tem certeza? Aí tu está dizendo: Senhor, eu vou pular, meu barco só tem tempestade. Aí Deus está dizendo: se você não tivesse nesse barco, já estava todo mundo morto. É por isso que você está dentro. Entra nessa guerra, aceita que dói menos. Se você pulasse, a casa tinha caído, filho tinha desviado. Mas a palavra é: fica na tempestade, que o varão da bonança passará. Olha pelo menos para dois tochos, toca na mão de dois vasos, toca na mão de dois valentes aí, por gentileza. Toca na mão dele, diga: Deus está dando livramento. Diga, Deus está dando livramento. O diabo estava doido para ver a morte chegar, mas nessa noite eu quebro o cachorro, corto o laço, queimo o carro no fogo. Quem é sabe? Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca para adorar. Tem livramento nessa casa. Glória a Deus, aleluia. Não era nem para nós ter chegado. Sabe o que eu estou dizendo? Tem muita gente querendo pular. Quem não pode pular é você. Se pular, todo mundo morre. Ou tu acha que Deus falou contigo brincando? Paulo conhece a tua história. Se você pular, tem morte. Aí tem gente querendo sair da cobertura e Deus está dizendo: quer pular? Pode ir. Aí é contigo. Eu não salvo. Sabe o que Paulo estava dizendo? A embarcação está grande. Eu já disse que não vai se perder ninguém. Eu olhei que aqui ninguém se perde. Sabe qual que é o complicado? O barco quebrou, água entrando, e tem gente querendo pular. E Paulo disse: se pular, eu não salvo ninguém. O que me confrontou tanto no texto, é que passando alguns dias, será necessário encalhar em uma ilha. E o texto encalha. Perdão, a embarcação ali encalha, e quando para, Paulo fica preocupado. Porque a maior dor quando encalha em algum lugar
é você ter ânimo, que é liderança, para passar para o outro. Quer ver? O diabo bate para matar. E isso é complicado. Se ele bate aqui, o que vai machucar primeiro não é a carne. Alguém vai dizer, é o osso. O que ele bate primeiro é a carne, para depois chegar no osso. Quem sente primeiro, a carne ou o osso? A carne ou o osso? A carne sente primeiro. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando encalha, o diabo está batendo para ver a gente parar. E queria ter gente vendo pular. Teve gente que pulou. E você olha, Senhor, obrigado. Se eu tivesse pulado, eu já teria morte na casa. Sabe o que Paulo estava dizendo? O vento sopra. E se não fosse a mão do Senhor, na Santa Ceia não teria chegado. Ou tu acha que tu passou pela porta porque é bom? Ou tu acha que a gente virou o ano porque a gente tem? Porque a gente sabe. É por isso que a gente passou, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Porque Paulo disse. Tem gente querendo pular e Deus está dizendo que quem não pode pular é você. E eu começo a aplicar. Paulo disse que não poderia pular ninguém. E tem gente querendo pular por causa de uma chamada. E Deus está dizendo que quem quiser ir embora pode ir. Quem não pode ir é você. Aí o que me confrontou, porque Paulo está preocupado com quem quer pular. E quem quer pular parece que nunca teve, na verdade, o evangelho. Porque quando está na bonança, bom, eu quero ver quando a tempestade bater, quem é quem do lado para nos socorrer. Na hora da bonança, lota, soprou vento, fica doido, é muita coisa. Porque Paulo está dizendo, não pula, meus irmãos, que vai ter morte. Mas é melhor que ver a gente sofrendo. Porque Deus prefere ver a gente chorando na mão dele do que sorrindo na mão do diabo. É por isso que Paulo só está dizendo, Senhor, será que vai quebrar e nada vai dar certo? Aí o Senhor está dizendo, é melhor que quebre, mas que vai quebrar com você lá dentro, terá livramento e vida, terá, porque eu guardo a tua casa. Eu começo a pregar para alguém que quis pular da embarcação, a morte rondou, soprou, e tem gente dizendo, Robson, não vai ter livramento, não vai ter nada, nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo para alguém que eu prometi que tu vai chegar com vida, deixa o barco quebrar, mas quem garante vitória ainda sou eu. Estou dando livramento para vidas aqui hoje. Sabe o que Paulo estava dizendo? Meus irmãos, quer pular, pula, mas terá livramento. E como eu gosto de Bíblia, eu amo aplicar, lá vai uma palavra, e qual é? Salmo 124, verso 7, a palavra foi, graças a Deus que nos dá vitória, que não nos entregou por presa na mão do inimigo, que o laço foi quebrado e que nós escapamos com vida. Terá livramento com abundância nessa noite. Ou tu acha que Deus não te livrou? Robson, eu sou tão bom de Bíblia que eu não vi o livramento. Tu não viu, mas o céu guardou você da bala do carro bater. É por isso que tu está aqui essa noite. É porque eu sou dono da vida. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vê uma guerra muito grande na vida dele. Alguém doente. Paulo olhou para os irmãos, meus irmãos, se alimente porque já faz dias. Porque o povo estava na embarcação. Paulo não poderia pular de lá. Robson, eu estou doido para sair. Não dá para aguentar essa guerra, esse nível está grande. Quem não pode pular é você. Na embarcação com Paulo era 276 homens. Parece que eu vejo, se eu pular, olha o tanto de vida que perece. Se eu pular, olha o tanto de gente que para. Ou tu acha que já não era para muita gente ter parado? Robson, eu não tenho nada de valor. Robson, eu estou na igreja, eu nem sei porque eu estou lá. Eu vou parar, vou sair, vou sumir. Tu acha que tu não tem nada de valor? Tem certeza? Tem, que eu te provo. O diabo não vai bater em quem está parado, ele vai bater em quem está se movimentando. Robson, é difícil me movimentar. Eu te provo que tu se movimenta com pouca força. Quer ver? Tem gente que está querendo fazer coisa errada, mas você está conselhando, está dizendo não faz, vai dar errado. Pronto, a guerra do diabo já começou aí. Porque ele não quer ver alguém aconselhar para ajudar, ele quer matar para destruir. Porque você tem algo de valor, quem tem de valor, o diabo vai bater. Me mostra uma coisa, tu acha que o diabo ia mexer tanto com você se você não tivesse? Ou tu acha que tu passou por essa porta porque tu pode? Ou porque a gente tem? Não, é porque se a gente passou por essa porta, algo de valor, a gente, é por isso que o diabo aperta tanto, é por isso que o vento sopra tanto para destruir a nossa casa e arrancar a gente da presença. Aí Deus está dizendo, essa embarcação toda está na tua mão. Tem certeza que vai abandonar? Se você parar, todo mundo para. Se você desistir, todo mundo desiste. Se você sair, todo mundo sai. É por isso que Deus está dizendo, eu entreguei
Ezequiel olha e diz: Senhor, eu não quero, eu não faço, eu não posso, eu não vou, não posso. Aí o Senhor diz para Ezequiel: tem certeza que tu não vai? Tenho. Aí Deus diz: requererei o sangue deles todos nas tuas mãos. E eu te arrepiou de novo. Eu conheço quem fala comigo nesse altar. Aí Deus está mandando eu pregar para alguém. Quer parar? Para. Quer desistir? Desiste. Mas eu te mando um recado. E qual é? Requererei o sangue de todos nas tuas mãos. A culpada e o culpado seremos nós. Essa alma que está do seu lado tem valor. Tem coragem de pagar o preço por 276 homens. Aí Paulo entendeu: eu sou desse barco. Se eu parar, a casa padece. Mas manda um recado pro inferno nesse culto de hoje. E qual é? Me bateu, mas fiquei de pé. Me caluniou, mas fiquei de pé. E qual é a palavra? O mal que nos fizeram foi o bem que nos trouxeram. Estamos de pé para adorar a Deus. E o diabo pensou que é de morte. Olha você aqui dando glória. Olha você aqui adorando. Ele percebeu que bater não adianta. Quanto mais bate, mais cresce. Está amassado, mas tem dono. Está caído, mas tem dono. Está ferido, mas tem dono. Está chorando, mas tem... ainda tem dono. Abre a boca. Glória a Deus, aleluia. Tem noite para a gente poder adorar. E como a gente também diz, eu também digo, quem ama a Bíblia recebe, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe o que Paulo disse? Deixa quem quiser pular, mas de dentro de casa quem não pode abandonar sou eu. Querer parar não é pecado. Parar não é normal. Aí Deus está dizendo: quer parar, para. Quer pular, pula. Mas olha a tua volta. O tanto de gente que para. Olha a tua volta. Vamos correr para o final, porque Paulo está preocupado que calhou. Aí o texto diz isso: meus irmãos, se alimentem. Tem noção do que alguém já está ferido, tomar vento e ainda ter capacidade de olhar para alguém e dizer: se alimente. É um prisioneiro falando para quem está livre: se alimente. Aí Deus está dizendo: eu quero ver quem é você ferido. Inteiro é bom, quero ver quebrado. Inteiro a gente canta, profetiza, marcha, corre, ajuda, levanta e alegra. Quero ver quebrado, quero ver agora. Robson, eu não creio nisso, eu te provo pela Bíblia. Até ferido Jesus ganhou alguém na cruz do Calvário. Até ladrão da direita, ladrão da esquerda. Aí Jesus está no meio. É lança transpassada, é prego na mão, prego no pé, coroa de espinho e ainda tem alguém zombando. Desce daí agora. Aí Deus mandou um recado pro inferno: se inteiro eu ganhava, quero ver ferido eu não ganhar alguém. Aí sabe que ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu quero ver quem é você na dor. Eu quero ver quem é você na prova. Eu quero ver quem é você na lona, jogado. Aí Deus está dizendo: tem crente que eu só vou conhecer na dor. Na bonança é bom. Eu quero ver na hora da guerra quem vai se mostrar forte. Ô guerra que Paulo precisa enfrentar, Deus está aqui. Ô guerra que Paulo tem que enfrentar, e ele vai dizer: meus irmãos, se alimentem. Vocês precisam comer. Me respondam. Alguém doente pode ficar sem comer? Alguém doente pode ficar sem comer? O povo parece de jejum e Paulo está dizendo: come, meus irmãos. O tempo já passou. Sabe o que Paulo estava dizendo? Está na hora. O problema é que a gente tem que sustentar uma embarcação toda para ver alguém ficar de pé. Paulo está sustentando uma embarcação toda para ver ficar de pé. Ele está dizendo: aqui dentro ninguém morre, só vai perder o navio. Terá livramento para a vida de todos, mas se vocês pular, eu salvo. O que mais me confronta é que alguém de doente está de jejum, sustentando a vida dos outros que está na embarcação para pular, que fala do nosso nome sem conhecer e nunca ter falado com a gente.
Paulo está sustentando uma embarcação e quando quebra, olha para. O problema é esse: é você sustentar uma embarcação toda para permanecer gente de pé. Pouco importa a sua dor, mas tu tem que sustentar. É chegar no culto, postura, sorriso, e alguém perguntar como que tá. Tá ótimo. Tá uma guerra, mas tá bem. Tá uma prova, mas tô ótimo para dar glória. E uma coisa que o crente sabe fazer de melhor é esconder o sorriso e dizer: eu tô ótimo. Uma coisa que o crente sabe fazer muito bem é chegar no culto desse, dobrar o joelho, levantar a mão e dar glória, passando guerra, e o diabo entender o que ele está fazendo aqui nessa casa. O crente sabe muito bem disfarçar uma dor, mas toca o louvor e toma um profeta para você ver. O grito da alma sai e eu quero ver quem é a gente nessa guerra. E tem gente que diz: eu não choro porque mostro fraqueza, eu não posso demonstrar senão desmorona. Tu está sustentando uma embarcação toda, e uma hora tua alma vai ter que gritar para botar para fora que quem te sustenta não é o homem, quem te sustenta ainda é Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo está vendo essa guerra. Meus irmãos, se alimentem. O problema é você sustentar uma embarcação toda. Sabe qual que é a dor maior? Não é ver barco quebrar. Sabe qual a dor maior? Não é ver pessoas que falam mal da gente sem conhecer. Sabe qual que é a dor maior? Não é barco rachar. Sabe qual é? A dor maior é você sustentar a embarcação. E quando você sustenta ela, ela quebra. E todos olhar para você e dizer: eu sabia que ia quebrar. Você sustentou toda hora, fez o certo, bom por ali, mas quando quebra, alguém vai olhar e diz: eu sabia que ia dar errado, sabia que ia quebrar. Interessante que quando estava fluindo era uma benção, depois que quebrou quis abandonar a embarcação. Quando o louvor estava top, estava ótimo, depois que desafinou, diz: pra que eu piso o pé lá? Depois que a gente abraçou estava ótimo, mas depois tomou uma punhalada, quis: pra que eu vou ficar na igreja? Paulo entende o que é a chamada, e Deus está dizendo: uns eu conheço na bonança, outros eu conheço na dor. E quem é pentecostal vai pegar: nenhuma dor poderá ser maior que o nosso propósito, mas o nosso propósito sempre será maior que a dor. E todo o sofrimento do crente tem um propósito de Deus em cima. Vai apertar, vai sofrer, mas a casa de ninguém vai cair. Terá livramento. Glória a Deus, aleluia. Livramento. Glória a Deus. Sabe o que é o problema? Paulo disse que terá livramento. Olharam para Paulo na igreja de Corinto e disseram: a rebelião está grande. E o que mais? Paulo, você sumiu. Paulo, você desapareceu. E quando a liderança some, sempre se apresenta um com falsa doutrina para querer desandar o povo. Com certeza a Bíblia diz: chegarão tempos difíceis, homens amantes de si mesmos ensinarão doutrinas e seguirão as suas próprias. Sabe qual que é a dificuldade disso? Que estão olhando para Paulo dizendo: Paulo, você sumiu. Aí Paulo está mandando a carta ensanguentada para os irmãos: eu não sumi porque quis, eu sofri por causa dessa chamada. Com certeza, aquilo que a gente faz, a gente paga. Então tenha certeza de uma coisa: fez mal, colherá o mal, fez o bem, colherá o bem. Por isso que Paulo está sofrendo. Perseguiu os cristãos e achou que ia ficar ileso. Com Deus não. Não dá para passar a perna em Deus. Passa em homens, em Deus não. Aí Deus olhou para Paulo e disse: Paulo, tu vai sofrer. Aí Paulo escreveu a carta, porque a igreja de Corinto está em guerra. Aí Paulo está perguntando: como que está a igreja lá? Está boa a igreja? Paulo, vou te mandar um recado. Qual é? Pode falar. Por que já tomou 1, 2, 3, 4, 5 pancadas? Já está acostumado, nada mais arranca ele da igreja. Ele já apanhou mais. Quem está firmado na rocha pode bater, pode ter conflito da guerra, difamação, calúnia. Quem está enraizado não sai mais, não. A gente já apanhou até aqui, a gente sabe
sabe para onde a gente vai,